Se eu parar aqui pra contar pra vocês como foi o processo pra eu assistir esse filme, vai ter um vídeo de 15 minutos. Eu acho que eu nunca na minha vida vou esquecer esse filme só por conta disso tudo que aconteceu pra eu poder assistir. Mas tá aí, né? Finalmente eu consegui assistir ao filme e tô aqui pra poder falar pra vocês como foi a experiência. Olá, descendentes de cinéfilos e descendentes de não cinéfilos, descendentes de pessoas que sofrem, que vão até as últimas consequências só pra assistir a um filme. Eu sou André Guerra, sejam muito bem-vindos ao Sessão Restrita. E caso vocês ainda não tenham se inscrito no canal, eu peço a vocês que inscrevam-se aqui embaixo. Também não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E lembrem também de ativar aquele sininho das notificações que tem logo abaixo do vídeo, porque só assim você vai receber notificações quando eu postar novos vídeos no canal. Bom, afinal de contas, do que se trata Boneco de Neve? Primeiramente, é preciso esclarecer que isso daqui não é a continuação do Frozen, nem é um filme solo do Olaf, tá? É um filme que fala sobre um detetive, o Harry Hole, interpretado pelo Michael Fassbender. Esse detetive já foi uma lenda, já foi um grande detetive, e hoje em dia ele tá com problemas com bebida, não tem caso nenhum pra resolver. E daí começam a acontecer alguns desaparecimentos de mulheres, desaparecimentos / assassinatos de mulheres, e ele é escalado junto com a personagem da Rebecca Ferguson pra solucionar esses mistérios e encontrar o Snowman, né, o assassino do Boneco de Neve. O filme é baseado num livro do Jo Nesbø, que é um autor norueguês. É o 7º livro, na verdade, de uma decalogia, se não me engano. E o filme ainda por cima é dirigido pelo Thomas Alfredson, que dirigiu o excelente Deixa Ela Entrar, e o muito bom também O Espião que Sabia Demais, com Gary Oldman, né? Gary Oldman e companhia. Aí você tem no elenco o Michael Fassbender, que é um ótimo ator, a Rebecca Ferguson, que também é muito boa, o J.K. Simmons, o Toby Jones, o Val Kilmer, e na produção executiva ainda tem o Martin Scorsese. E às vezes acontece mesmo, né? Um filme com muito talento envolvido, né? Uma produção absurda, não dá certo. Eu cito aqui Elysium como um primeiro exemplo que vem na minha cabeça. A premissa era boa, não tem nenhuma originalidade absurda, um assassino com boneco de neve, mas daria uma trama bem interessante, meio no estilo Millennials, Homens que Não Amavam as Mulheres, ou até Terra Selvagem, que é um filme muito bacana que eu vi esse ano, alguns dias atrás. Então tem material para trabalhar aqui. Claro que o cenário ajuda, né? Aquelas composições de neve, de montanhas e de árvores congeladas, é uma coisa bonita de se ver mesmo, e o filme sabe trabalhar bem esse cenário, pelo menos durante a primeira metade. Você tem imagens maravilhosas, muito bem enquadradas pelo diretor, que sabe aproveitar o que ele pode do cenário, e eu como espectador tenho que admitir que em mais de um momento ele conseguiu prender minha atenção com uma cena ou outra. Tem algumas cenas de suspense que funcionam. Eu tô lembrando agora de uma cena em que a personagem de uma mulher tá indo em direção ao carro e ela leva uma bolada de neve nas costas e vira, e você tem um plano aberto que mostra a imensidão do lugar, assim, o isolamento dela é bem construído, apesar de ser meio inverossímil você levar uma bolada de neve nas costas no meio da noite, no meio do nada, e virar pra trás, olhar assim, opa, não tem nada, tudo certo, bora continuar a nossa vida. Mas vai, como construção de cena é bacana, assim como algumas cenas seguintes mais gore, mais violentas, que conseguem até um certo ponto chocar a gente, assim. E de um certo modo o filme manteve a minha curiosidade. Eu não tava, por exemplo, pronto pra sair da sala, eu queria saber aonde é que ele ia dar. Mas a trama começa a apresentar falhas desde muito cedo. Você começa a notar que tem muito personagem sendo apresentado, situações aleatórias que não tem nenhuma conexão. Inclusive o segundo ato é basicamente isso, são cenas aleatórias sendo jogadas assim, são várias e várias cenas, personagens falando sobre isso, personagens falando sobre aquilo, apresentando tramas secundárias extremamente desinteressantes. Eu não tava nem aí pra vida do Harry Hole, pro passado dele com a mulher, que é interpretada pela Charlotte Gainsbourg, que coitada, não tem nada pra fazer aqui. Ali pelo final do segundo ato também tem umas reviravoltas em relação a um certo personagem que também não influi em nada na história. É um filme que tem uma história no fundo muito simples, é muito básico, a trama envolvendo o assassino, mas ele fica complicando essa história, ele fica se sabotando, tropeçando nas próprias pernas, simplesmente não tem o que resolver, e o filme começa a colocar um mistério depois do outro e nenhum desses é resolvido no final. Daí quando acaba o filme você fica olhando assim com cara de... E aquilo ali? E tal cena? Deu em quê? E aquele personagem? Aconteceu o que com ele? E de fato é preciso esclarecer que 15% do filme mais ou menos não foi filmado. Então eles tiveram seríssimos problemas com a montagem, eles tiveram que colocar a cena, muita coisa ficou faltando. Mas sinceramente eu acho que foi muito mais do que 15%, porque o ato final inteiro parece estar faltando cena, e o que dá raiva é que todo o resto do filme tem um bocado de cena desnecessária. Ah, mas o elenco salva? Não, me pasmem, mas o Michael Fassbender, que é um ator que eu gosto muito, tá péssimo no filme. Ele passa o filme inteiro com a mesma expressão de o olho caído assim, aí ele tira um cigarro do bolso e coloca na boca e fica assim com aquela boca meio aberta.
ele tá com uma cara totalmente desinteressada. A impressão que dá é que ele não quer fazer o filme. E todo o resto do elenco que passa pela história também passa da forma mais fria e distante possível, né? Tão fria quanto o cenário. A única que pra mim passou alguma importância com o papel foi a Rebecca Ferguson. Ela é a única personagem que eu tava minimamente investido em conhecer um pouco mais. É uma pena que o roteiro ali no terceiro ato simplesmente decida dar um chute na bunda da personagem da forma mais ridícula possível. E falando mais diretamente, especificamente do terceiro ato, é um terceiro ato praticamente inexistente. O filme constrói uma série de pequenos detalhes, como eu falei, para chegar em lugar nenhum. O confronto ali dos 10 minutos finais é a coisa mais anticlimática que eu vi no cinema esse ano. O filme simplesmente não tem nada a oferecer. Ainda por cima tem aquelas coisas inverossímeis que eu falei que tem a ver com aquela coisa da bola de neve nas costas da mulher. Gente, tem uma cena no final que o personagem está no meio do nada. Ele está vendo tudo que está ao redor dele, tá? Aquele fundo branco de neve, e ele simplesmente não tá vendo o assassino chegar e de repente ele leva um tiro, sendo que esse sujeito estava ali do lado. Aí eu me pergunto, peraí, esse cara caiu de paraquedas ali no meio da neve é porque o cara tava de preto. Isso é uma vergonha. E só pra concluir, a história envolvendo o boneco de neve do título não tem... A explicação é a coisa mais patética e pobre possível. Eu sinceramente fico desconfiado, assim, eu não gosto muito de falar muito mal de um filme que todo mundo já tá falando muito mal. Eu queria trazer alguma coisa a mais. E aqui, de fato, eu acho que eu trago alguma coisa, né? Eu já falei aqui que a cinematografia do filme é muito boa, que o filme tem pelo menos 2 ou 3 boas cenas, constrói uma certa tensão em alguns momentos, e que a Rebecca Ferguson é a única personagem que manteve um pouquinho do meu interesse. Então, por conta desses elementos aí que se salvam, a minha nota para Boneco de Neve vai ser 4. Então é isso, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês conseguiram identificar mais alguma coisa bacana que eu talvez tenha perdido, ou se vocês conseguiram identificar mais falhas ainda do que eu identifiquei. E também comentem aí embaixo em relação ao que vocês fariam para ver um filme, e o que vocês fariam se o filme que vocês fizeram tanta questão para ver e correram tanto para lá e para cá fosse Boneco de Neve. E é isso, um abraço bem caloroso em vocês, tchau!